Saiu o resultado do concurso do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Estou aprovado tanto para o cargo de técnico judiciário como para o cargo de analista jurídico, ambos para Florianópolis, região da capital. Região essa que acredito eu que seja a maior do estado e a região em que vão acontecer mais nomeações ao longo do prazo de validade do concurso. Eu fiquei muito feliz com esse resultado, era um concurso que eu almejava bastante, consegui ficar aprovado no cargo de técnico judiciário na posição 43 na ampla concorrência. Para o cargo de analista jurídico, eu consegui ficar na posição 78 na ampla concorrência. É sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sobre quantas questões eu acertei nessa prova que me fizeram ficar nessa posição final. E nesse vídeo eu quero esclarecer algumas circunstâncias sobre projeções, sobre objetivos futuros, o que eu vou fazer. E algumas coisas que eu quero deixar bem claro desde o começo é que esse não foi o primeiro concurso que eu fiz na minha vida. Eu tenho 25 anos, sou aqui do interior de Minas Gerais, sou formado em Direito, eu colei grau ainda o ano passado, mas eu estudo desde a minha graduação. Eu tenho mais de 3 anos de estudos focado para concursos públicos e são mais de 4.000 horas de estudos. Não comecei ontem, muitos anos aí nessa batalha de estudos para o concurso. E eu comecei ainda na minha graduação, ali em torno do 5º para o 6º período, quando eu fiz um primeiro concurso público, foi para procurador municipal. Tem o vídeo aqui no canal, vou deixar aqui para vocês dar uma olhada. Ali eu consegui ser aprovado e eu vi que era possível conseguir futuras aprovações em concursos. De lá eu me direcionei para a área de tribunais, ainda na graduação, e prestei vários concursos até então. Reprovei várias vezes. Tem algumas aprovações, das quais eu tenho muito orgulho, e agora saiu mais essa aprovação do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Nesse vídeo eu vou falar sobre quantas questões eu acertei, porcentagem, quero falar a forma que eu estudei um pouco também para conseguir essa posição, e diante das circunstâncias desse concurso eu considero que essa é uma posição excelente, ficar entre os 100, tanto em técnico como em analista. Para o cargo de técnico judiciário nós tivemos aí mais de 10.000 inscritos, para a região da capital. Para o cargo de analista jurídico, nós tivemos mais de 6.000 candidatos, então eu acredito ser sim uma posição boa, diante também de outras circunstâncias como nível de prova, uma banca difícil que é a FGV, uma região muito visada por ser Florianópolis, né, uma cidade linda que eu acho que qualquer pessoa gostaria de morar ali e exercer essas funções num tribunal, que é um órgão de extremo prestígio. Então foi muito concorrido e eu considero sim, foi uma posição muito boa, que acredito que todos que conseguiram estão de parabéns. E o meu estudo para essa prova, desde que saiu o edital, eu vou deixar aqui na tela para vocês, mas quero deixar bem claro que esse vídeo eu estou falando especificamente para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Eu tenho mais de 4.000 horas de estudos contabilizados e um dia talvez eu faça um vídeo falando sobre tudo que eu já estudei, todos os concursos que eu fiz. Mas para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, eu comecei desde o dia que saiu o edital, foi no dia 28 de março e a prova foi no dia 28 de junho. Então foram quase 300 horas de estudo somente para esse concurso e eu fiz mais de 4.000 questões direcionadas ali para a banca FGV. Direcionei de forma muito simples os meus estudos, está até aqui do lado do meu computador. A forma que eu estudo, a planilha bem dividida de forma muito simples, sem nada muito sofisticado. Uma matéria maior por dia e alguns subtópicos abaixo de matéria menor. Então, da matéria maior eu fazia 30, 40, 50 questões por dia. E da matéria menor, em azul claro, eu fazia 10, 20 questões de algum desses subtópicos. E aos finais de semana, no sábado e no domingo, eu fazia uma prova de português. Português esse que sempre foi o meu calcanhar de Aquiles da FGV. É muito difícil mesmo. Eu venho de um resultado anterior do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em português que eu acredito que me fez cair mais ou menos uns 500 posições, porque eu sequer acertei 50% de português no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Mas não é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo, sim sobre quantas questões eu acertei neste concurso, né? E o que me fez ficar nessas posições. Uma coisa que eu quero deixar bem claro também é que eu tenho uma média expectativa de direitos em relação a esse concurso, porque se trata de cadastro de reserva, então não há nenhum tipo de direito líquido e certo em uma futura nomeação, mas acredito que ao longo do prazo de 4 anos, esse concurso terá um prazo de 2 anos prorrogável por mais 2,
Então ele poderá estar nomeando as pessoas e até 2030 muita coisa acontece. Pessoas falecem, pessoas exoneram, pessoas aposentam, pessoas tomam posse em outros cargos. Há inúmeras formas de vacância dentro do tribunal ao longo desse prazo de validade. E também muitas pessoas dentro do concurso não vão tomar posse. Então, tendência é essa lista rodar bastante ao longo de 4 anos. Não faz sentido o órgão não querer prorrogar esse prazo de validade, porque é muito caro fazer um concurso. Se eles deixarem só 2 anos e não prorrogar esse prazo, eles têm que contratar uma banca de novo, passar por todos os trâmites ali internos para realizar um novo concurso, que seria muito mais dificultoso para o órgão e muito mais caro. Então, eu acredito sim nessa possível prorrogação. Por fim, estou aqui com a minha colinha na mão para falar para vocês quantas questões eu acertei. Eu vou começar falando da prova de técnico judiciário. Eu acertei 69 de 80 questões. Eu fiquei com um aproveitamento de 86,25% e estou na posição de número 43 na ampla concorrência. Quero deixar muito claro que eu não achei a prova fácil. Eu vi algumas pessoas falando que a prova foi fácil e indo mal, inclusive. Então, para mim, desde que eu saí no dia da prova, eu tenho um vlog aqui que eu fiz a prova, falei que eu achei difícil, muitas perguntas extensas, questões tendenciosas a te levar ao erro. Então, eu não achei essa prova fácil de forma alguma. E nenhuma pessoa conseguiu fechar a prova. E sempre que falam que foi fácil, geralmente as pessoas conseguem fechar a prova. Para o cargo de técnico, a primeira posição, a pessoa acertou 74 de 80, então fez ali 90% mais da prova. Para o cargo de analista na capital, a primeira pessoa acertou 70, então não fez nem 90% da prova. Ou seja, para mim não foi nem um pouco de facilidade ali, digamos assim, foi uma prova difícil e justa. Tá? Dessa vez a FGV não viajou no português, achei que foi um português razoável, porque é aquilo que se cobra normalmente. Agora o português normal da FGV ele não tem nada de normal, convenhamos. Então vamos lá para a prova de técnico. Foram 10 questões de português e eu acertei 9, ficando com 90% de acertos. No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro eu tinha acertado apenas 9 de 20, ficado com 45% de acertos, o que me fez cair aí umas 500 posições e está me tirando uma possível nomeação, já que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem nomeado muita gente nesses últimos meses aí, né? Então, dando sequência em legislação institucional, eu acertei 3 de 6, fiquei com 50% de acertos. Em ética, acertei 3 de 4. Em informática, acertei 5 de 5. Em direitos humanos, eu acertei 5 de 5. Em direito administrativo, a minha matéria favorita, não fui muito bem, acertei 7 de 10. Em direito constitucional, eu acertei 7 de 8. Em direito civil, eu acertei 6 de 6. Em processo civil, eu acertei 10 de 10. Em direito penal, eu acertei 5 de 6. E em processo penal, eu acertei 9 de 10. Totalizando aí 69 de 80 questões, aproveitamento de 86,25%, posição final 43 na capital. Ali acabei por critérios de desempate caindo um pouquinho em algumas posições com algumas pessoas, mas para mim um resultado muito bom. Se tratando de analista jurídico, em português eu acertei 7 de 10, em legislação interna eu acertei 6 de 6, em ética eu acertei 4 de 4, em informática eu acertei 5 de 5, em constitucional muito difícil, muito difícil o constitucional de analista jurídico, e eu geralmente não errava quando estava estudando. Eu ia muito bem mesmo, questões aqui de constitucional. Eu acertei 6 de 10. Em direito administrativo, eu acertei 6 de 10. Fui mal aqui também, em direito administrativo e em analista. Em direito civil, eu acertei 7 de 8. Em processo civil, 8 de 8. Em direito penal, 3 de 5. Em processo penal, 5 de 5. E em direitos humanos e tutela coletiva, 4 de 4. Então eu acertei 64 de 80 para analista jurídico, eu fiquei com aproveitamento de 80% nas questões e a minha posição final 78. Perdi ali no critério de desempate para algumas pessoas, poderia estar melhor, mas como eu já tinha dito no meu vídeo que eu fiz quando eu conferi o resultado, depois que você marca a bolinha no gabarito e entrega o gabarito, há muito pouco a se fazer. Então não adianta chorar e dizer que poderia ter sido diferente. É levantar a cabeça, pensar
nos próximos e evitar cometer os mesmos erros. Acho que a vida tem que seguir, né? Esses foram os meus resultados, os quais eu fiquei muito feliz, mas não me iludo quanto a isso. A minha vida segue, eu trabalho em iniciativa privada, vou tomar posse num novo concurso em poucos dias. Eu acabei de pedir uma prorrogação de posse, né? Pretendo prestar mais concursos de tribunais conforme for surgindo alguns editais, vou continuar estudando. No momento não estou, porque eu me dei um descanso depois desse concurso de Santa Catarina. Então estou aguardando alguns editais saírem, como Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que são tribunais que estão para sair e que me interessam. Não vou fazer o Tribunal de Justiça do Ceará, que vai ser uma excelente oportunidade, mas eu aguardo futuras oportunidades. Eu sou uma pessoa muito humilde, sei aguardar a minha vez, não me acomodo quanto a isso, e esse foi o meu resultado. Vou acompanhar mais ou menos o pessoal ali pelo grupo, como que está acontecendo, sobre possibilidades de nomeação, quando vai vir ou não. Gostaria de pedir para você que, se você gostou desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Eu criei esse canal aqui no YouTube para compartilhar um pouco sobre os meus estudos. É um momento de muita solidão. Então eu tô com esse canal, compartilho aqui. Meu foco é trabalhar em algum tribunal. Saindo novos editais, quero mostrar aqui sobre os meus estudos. Se você tiver ido bem nessa prova, queria te parabenizar. Deixa aqui nos comentários quantas questões vocês acertaram, para qual região vocês fizeram, possibilidade de nomeação, se vai dar certo ou não. Tomara que o tribunal nomeie bastante. Eles nomearam no último concurso de 2024 500 pessoas, mais de 500 pessoas em todo o estado, e foram apenas 2 anos, né, chamando, e dessa vez vai ser 4 anos chamando. Tomara que nomeie o dobro, pelo menos 1.000 pessoas. Desejo boa sorte para todos os aprovados, espero que todos possam aí ser nomeados e poder fazer parte desse Poder Judiciário de Santa Catarina. Agora é só agradecer, a vida tem que seguir, não posso me iludir e espero novas oportunidades para deixar o meu nome na lista mais uma vez. Um abraço, fiquem com Deus, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa um comentário aqui que eu vou estar respondendo todos vocês. Fiquem com Deus.